Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Começa agora o Aparecida Debate, convidando você a refletir conosco sobre fé e oração na vida dos homens. E hoje vamos conhecer histórias de homens que descobriram uma nova razão em suas vidas e falar sobre como a fé deles transformam as famílias. Para conversar conosco no programa de hoje, estamos aqui com os nossos convidados, começando com Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo emérito da Arquidiocese de Juiz de Fora, em Minas Gerais, bispo referencial da CNBB para o Terço dos Homens. Dom Gil é assistente espiritual nacional do Terço dos Homens desde 2011. Agradeço a sua participação, seja muito bem-vindo, Dom Gil, como sempre aqui na TV Aparecida. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Uma grande alegria participar aí do programa para falarmos sobre o Terço dos Homens. E nessa semana para lá de especial, né? Também vamos conversar com Renato Oliveira Silva, missionário do Terço dos Homens há 18 anos, coordenador do Terço na Diocese de Campo Limpo, São Paulo, e junto ao bispo de Setúbal, em Portugal, Dom Américo Aguiar implementou grupos do Terço dos Homens em Portugal, principalmente na Diocese de Setúbal. Renato, boa noite para você também, meu querido. Bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, tudo bem? Olá, muito boa noite, paz e bênção, salve, rainha. Para mim é motivo de muita alegria, né? Viver na estrada, caminhando, assim como o Papa Francisco nos pediu, né? Uma igreja em saída. E o Terço dos Homens é isso. A gente precisa estar constantemente caminhando ao encontro do irmão e levando essa devoção, que é a oração do Santo Terço, né? Para a honra e glória de Cristo Jesus. Para esse grande encontro de fé que acontece aqui na Casa da Mãe Aparecida também, aqui de forma presencial em nossos estúdios, o Guido de Souza Mantovani, coordenador do Terço dos Homens na Paróquia Sagrada Família, aqui bem pertinho, em Taubaté, no interior de São Paulo. Agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Boa noite para você, tudo bem, Guido? Boa noite, Eduardo, sempre bem-vindo. Com muita alegria que estamos aqui para participar também do Aparecida em Debate. Agradeço então a participação de todos e começo perguntando para Dom Gil. Como é que o senhor avalia hoje a presença dos homens na igreja, Dom Gil? Olha, eu acho que tem crescido a presença dos homens na igreja através da oração. O homem descobrindo a oração, ele na verdade, passa a ter um contato melhor com Cristo, com Deus, claro. E por isso o seu exemplo vai também sendo seguido por outros e vai crescendo o número de homens que estão abertos à oração. E estando aberto à oração, está aberto a tudo que a igreja precisa, aquilo que a igreja é, né? Então, o homem começa a participar mais intensamente da vida da igreja. Acho que isso é uma bênção de Deus para o nosso Brasil e vamos dizer para o mundo, porque o Terço dos Homens hoje está não só no nosso país, mas em outros países também, às vezes com iniciativa própria de lá mesmo. Mas é um movimento assim que a gente fica certo de que é uma coisa que vem do céu, porque nasce em vários lugares, se desenvolve esse movimento sempre oracional que leva à prática pastoral. E essa grande presença masculina hoje na igreja, ela pode ser retratada na Romaria do Terço dos Homens. Inclusive, a gente tem imagens aqui da quantidade de homens que se reúnem aqui na Casa da Mãe Aparecida, né, Dom Gil? É uma coisa fabulosa o crescimento do número de participantes das nossas romarias ao Santuário Nacional de Aparecida. Eu estou há 15 anos, 16 anos nessa função de acompanhar o Terço dos Homens indicado pela CNBB. Eu vi as primeiras romarias muito pequenas, não chegava a 1.000 pessoas. Hoje nós temos 90 mil pessoas. Nesta próxima Romaria 18ª, certamente vai passar de 90 mil, peço que chegue a 100 mil, mas foi crescendo, 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 e isso é uma grande bênção de Deus, é uma grande bênção para a igreja. O homem mais presente na igreja através da oração do terço. É a expressão da fé, né? Renato, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora da sua caminhada e a sua experiência com homens fora do país, a fé deles.
Então, como eu havia mencionado há pouco tempo, né, é muito gratificante a gente poder estar a caminho, né, ao encontro do irmão. Então, assim, desde 2006, onde eu comecei o Texto dos Homens ali na paróquia São Gabriel Arcanjo, nos Jardins, aqui em São Paulo, com o cônego Rafael Emílio Pereira, dali tocou no meu coração que não precisávamos e não podíamos só ficar ali dentro da nossa igreja. O grupo estava grande, estava extenso, então eu falei, pô, eu preciso ir em outras igrejas e anunciar, falar da importância do Texto dos Homens para que as igrejas ali na região pudessem implantar um grupo. E foi assim que começou essa missão. O cônego Rafael me deu o aval, falou, então vai, Renatinho, vai lá nas outras igrejas e avise que o Texto dos Homens é um encontro onde os homens se reúnem, né, para a devoção à prática do Santo Rosário. E dali em diante eu tive a graça de conhecer Dom Gil Antônio Moreira, que de prontidão, um bispo totalmente acessível, né, de prontidão já deu o aval, e assim eu fui colocando em prática o que Deus nos pede, né, uma igreja em saída. E nesse momento também, em 2018, lembro-me, como o Dom Gil, ele nos deu o aval, nos deu a carta para irmos a Moçambique, na África, implantarmos o grupo do Texto dos Homens. Foi ali que ele entrou em contato com Dom Francisco Chimoio, o arcebispo de Moçambique, Maputo, e ali ele abriu os caminhos para nós, ou seja, ele preparou o caminho, e nós tivemos a graça de poder implantar o Texto dos Homens em toda Moçambique, porque o arcebispo de lá autorizou todos os bispos e as igrejas a implantarem. Ele viu como funcionava o Texto dos Homens, tivemos a graça de Dom Orlando nos ceder, né, a imagem, a facsímile do santuário mesmo, para levarmos até lá. Então, essa imagem está lá, né, na paróquia, em Maputo, né, na catedral, e nós tivemos a graça, eu e mais alguns irmãos, mais 2 irmãos, saímos para lá, encontramos 2 irmãos de Moçambique, o Tobias e o Nódio, e dali nós ficamos um período em visitação, visitando todos os lugares ali e implantando e falando do Texto dos Homens. E cada vez mais, e não somente em outros lugares, né? Agora, em julho, nós implantamos o Texto dos Homens na Colômbia, em Bogotá. Missionários do Texto dos Homens estiveram lá agora. E para nós é motivo de muita alegria, sem contar os lugares que a gente vai no Brasil inteiro, né? Eu, graças a Deus, quando tem alguns encontros do Texto dos Homens aqui no Brasil, eu me coloco à disposição, estou sempre indo ao encontro, né? Visitando, conhecendo um pouco mais e levando um pouco dessa experiência missionária. Então, para mim, é momento de muita alegria estar ao encontro, poder visitar os grupos e falar um pouco da experiência que é o Texto dos Homens, e a transformação, né? O Texto dos Homens transforma mesmo. Sobre essa transformação a gente vai conversar durante o programa também, porque faz muita diferença o homem que reza dentro da família, é um exemplo para os demais, né? Guido, eu gostaria que você também falasse da sua experiência, como é que foi o início lá na Paróquia Sagrada Família em Taubaté. Sim, Eduardo, lá se deu há 2 anos atrás, né, na Paróquia Sagrada Família. Eu fiz o convite ao padre daquela paróquia, o padre Arcemiro, hoje está no céu. Ele nos autorizou a implantar o Terço dos Homens lá, porém na nossa diocese o Terço dos Homens já tem há mais de 20 anos. E a gente viu a necessidade na Paróquia Sagrada Família de ter um Terço dos Homens a pedido de outros homens também. E a gente fundou. E vai fazer 2 anos agora em abril que a gente está com o Terço dos Homens na Paróquia Sagrada Família em Taubaté. Quantos homens se reúnem? Toda semana? Como é que funciona? Toda semana, às quartas-feiras, 19h30. Uma média aí de perseverantes, 25 a 30 homens, mas tem no grupo inscrito lá oficialmente uns 50 homens no nosso grupo. Vai um ou outro, às vezes falta, sim, mas sempre estão presentes sempre na igreja, isso que é importante, né, Isso que é importante, e não deixar a fé esmorecer. Pelo menos sempre, toda quarta-feira, tem no mínimo aí uns 30 homens rezando. Dom Gil, interessante, né? Porque esse foi um movimento que foi crescendo ano após ano, né? E a gente tem um resultado aqui no Santuário Nacional, como o senhor falou, podendo chegar esse ano a 100 mil homens. É verdade, foi crescendo pouco a pouco e é interessante que foram pululando assim em lugares diferentes, né? Com uma iniciativa da base. Isso eu acho importante, é uma iniciativa dos leigos. O Concílio Vaticano II pediu à Igreja para valorizar os leigos. O Concílio Vaticano II foi uma grande inspiração do Espírito Santo que valoriza o leigo. Pois bem, o Terço dos Homens é uma expressão de valorização do homem, não é? do leigo. Nasce da base e vai crescendo. Eles mesmos se tornam missionários uns dos outros.
e vão aí fazendo propaganda do terço, e vai crescendo o número de pessoas e de grupos, né? Hoje nós temos mais de 1 milhão de pessoas, de homens rezando o terço no Brasil, e isso é um milagre, no entender. Uma coisa fabulosa. Do pequeno que vai nascendo, com uma semente que vai brotando por todos os lados, pela iniciativa da base dos leigos, com apoio, claro, da hierarquia. A CNBB nomeou um bispo, no caso sou eu, para acompanhar. Então, tem a bênção, portanto, da igreja hierárquica. Mas é um movimento que nasce da base, que, repitamos, vai crescendo a cada dia. E isso também se deve, Dom Gil, à experiência, né? Um homem vê o outro e como a reza do terço transforma a vida dele, transforma a vida da família dele, ele se interessa e começa a aderir a esse movimento. Também tem muito isso, né? Justamente, o exemplo arrasta, né? Diz o ditado que as palavras comovem e os exemplos arrastam. O exemplo de um homem rezando o terço na igreja ou em público, na praça pública, ele naturalmente desperta em outros homens também o interesse de participar. Depois eu acho muito bonito também os pais levarem os filhos, às vezes crianças, adolescentes, né, jovens, vão acompanhando os pais. Eu acho que isso é emocionante ver um pai passando para os filhos, desde pequeno, a fé que Deus despertou no coração deles. E esses meninos vão crescendo, alguns foram crianças no passado, nós já temos aí hoje, certamente, 20 anos de movimento Terço dos Homens, então aquelas crianças hoje já são, às vezes, jovens, adultos, que permanecem firmes. Então isso, sem dúvida, é uma bênção de Deus. Que perseveram nessa caminhada junto com a família, né? É interessante porque a gente vê aqui no Santuário Nacional, Renato, os homens reunidos para rezar o terço, mas também acompanhados de suas famílias, de esposas, dos seus filhos, até de netos que vêm acompanhando aqui os homens em romaria até a Casa da Mãe Aparecida. Então eu pergunto para você, Renato, os filhos vivem mais a fé, a espiritualidade quando o pai reza? Podemos dizer que a sociedade também muda a partir do homem que reza? Sim, sem dúvida. É uma pergunta bastante interessante, pelo seguinte: hoje a gente motiva e incentiva os pais a levar os seus filhos para a igreja. Porque a gente sabe muito bem, né? Um pai que leva o filho na igreja não vai visitá-lo na cadeia. Isso é muito importante, porque é o exemplo. O filho, ele tem que ser o espelho do pai ali e observando tudo que o pai faz. Então, o pai, ele tem que ser um exemplo dentro da sua casa, conduzindo sua família, né? Tem que ser São José, o condutor do cajado da família, né? E aí ele vai motivando o seu filho a estar nos encontros semanalmente, né? Nos grupos, e principalmente a romaria para o menino já ficar impactado com aquilo e já saber o que o pai quer dele, né? Que o pai quer realmente o que é salvação, a transformação, que seu filho seja um homem de caráter no futuro, né? E o caráter através da oração. Então é muito bonito quando você vê o pai levando o filho, aí o vô trazendo o seu neto para rezar o texto conosco, e a gente sempre dá oportunidade para os meninos estarem rezando ali, para que eles acabam, né, se soltando mais e tendo mais prazer, mais gosto com a oração. Então, muitos pais estão levando seu filho, e eu aconselho, né, eu peço para que os pais continuem fazendo isso, porque, como eu coloquei agora há pouco, um pai que leva o filho na igreja não vai visitá-lo na cadeia, porque o menino vai aprender ali, desde cedo, a importância, né, do convívio em comunidade e da oração, porque rezar resolve, rezar é remédio e rezar é alimento. O Guido estava falando, né, Renato? Tem esses encontros semanais que acontecem em cada comunidade, em cada paróquia. Tem esse grande encontro nacional que acontece aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na Casa da Mãe Aparecida. Mas tem o dia a dia em casa também, né? É verdade. Tem que ser uma igreja, né, doméstica. Então, dentro da sua casa, dentro dos seus familiares, você precisa estar evangelizando, porque muitas pessoas, elas rezam fora, elas fazem tudo fora, mas dentro de casa ficam travados, trancados. E muitas pessoas usam aquela expressão que santo de casa não faz milagre, né? Então as pessoas acabam ficando um pouco mais inibidas e não querem. Mas você tem que colocar dentro da sua casa um altar, mostrar que ali é um templo de oração. E é dessa forma que o homem vai aprendendo e vai se lapidando. Porque o homem nada mais é do que uma pedra bruta, né? Mas ele sendo lapidado, ele se transforma num diamante raro. E é através da oração, né, da devoção do Santo Terço, que a gente expressa
essa grande alegria. Agora perguntar para você, Guido, você estava falando desses encontros, né? Agora, como é que é o trabalho de trazer o homem para a igreja, despertar neles essa espiritualidade, a fé cristã? Então, pegando o gancho que o Dom Gil falou, né, que o exemplo arrasta, e que o Renato falou também, que o pai que leva o filho para rezar não vai visitá-lo na cadeia, isso é verdade, isso é verdade. E a gente tem um movimento grande, assim, dentro da nossa paróquia, a Sagrada Família, a gente conversa sempre com o padre está falando aos finais da missa, chamando os pais para vir rezar com a gente, o Terço dos Homens. A gente também temos uma junção entre as outras pastorais também, da catequese, do crisma, e o nosso dia de encontro é na quarta-feira, justo no dia da catequese. O pai leva o filho para a catequese, já aproveita e já fica para rezar o terço com a gente. Aí o filho também vê e, como o Dom Gil falou, o exemplo arrasta. E também tem aqueles pais que participam das missas nos fins de semana ou em dias de semana e se interessam. Vendo todo aquele grande movimento, ele fala, não, opa, eu acho que eu vou lá também. Sim. Porque então, é o bom exemplo, como disse Dom Gil, né? O bom exemplo arrasta. E dentro da nossa paróquia, a gente vai toda a missa, né? A gente pede para os nossos membros ir uniformizados com a camisa do terço, para que os outros homens vejam, né, que na paróquia dele tem o Terço dos Homens e ele também possa participar com a gente. Essas imagens, eu vou pedir para rodar novamente, né, de anos anteriores. Olha só, Dom Gil, não sei se o senhor está tendo essas imagens também, o Renato, o Guido aqui no estúdio. Maravilha, Imagens que impressionam, né? Todos esses homens reunidos, rezando o terço aqui em Aparecida, aos pés de Nossa Senhora Aparecida. O homem tem uma maneira diferente de rezar, de demonstrar sua fé em locais fora da igreja? A gente está vendo aí no Santuário Nacional, mas também fora da igreja? Olha, o que eu observo é que o Terço dos Homens estabelece para o homem uma espécie de coragem que antes ele não tinha. Muitas vezes o homem tinha vergonha de rezar, vergonha de ir à igreja, ou vai à igreja, fica no fundo da igreja. Depois que ele começa a participar do terço com outros homens, reunidos assim, seja na igreja, em praça pública, ele perde aquele acanhamento e vai para frente, né? Ele vê que tem muitos irmãos que estão no mesmo caminho, e isso é uma força. Você vê essa multidão, como nós estamos vendo essa imagem agora, essa multidão de mais de 80 mil, 100 mil, 90 mil homens reunidos em Aparecida, isso representa uma força imensa do Brasil inteiro, aqueles que não foram, porque nós temos aí, vamos dizer, 80 mil, 90 mil. Quantos estão em casa que não podem participar da Romaria? O número é muito maior. Então, o homem reza, ele atrai outros, ele encoraja outros a rezar. Eu acho que essa é uma característica do homem, né? E então essa inibição, essa falta de inibição, né, da desinibição de rezar, eu acho que também é uma graça de Deus. Deus dá a ele uma graça especial para poder vencer aquele acanhamento anterior, ou às vezes até um certo desânimo. O homem que reza o terço, ele passa agora a ter uma atitude bastante forte e bela diante dos outros, né? Acho que isso também vai despertando em outros e até na família mesmo o interesse pela oração, o interesse, afinal de contas, por Jesus Cristo, né? Dom Gil, que não poderá estar conosco nos 2 blocos seguintes aqui do Aparecida Debate, mas eu quero agradecer muito a sua participação neste bloco especialmente e encerrando com o senhor para que o senhor faça um convite especial para todos esses homens, né, que estão vindo em peregrinação ao Santuário Nacional nessa semana para lá de especial, que a gente lembra, né? Programação não é só rezar o terço, tem uma programação extensa também de atividades para todos esses homens. Aliás, Dom Gil está com o terço na mão, também o Guido me chamou a atenção aqui no estúdio, e também o Renato, que está dividindo conosco esse programa todo especial aqui no Aparecida Debate. Então, deixar, Dom Gil, um recado, essa mensagem do senhor para todos esses homens de fé, e especialmente aqueles que, porventura, por alguma situação, não poderão estar aqui no Santuário Nacional, mas estarão ligados através da TV Aparecida, que exerce sua função de evangelização a partir dos muros do Santuário Nacional. Faço esse convite com muita alegria.
todos os homens do terço do Brasil inteiro que puderem, venham para a Aparecida no dia 6, 7 e 8 de fevereiro. É a nossa 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. Quando a gente está em Aparecida com essa multidão inteira, a gente tem um entusiasmo imenso. Não só eu, os padres, mas todos os homens entram num clima assim de grande entusiasmo. É uma graça de Deus, é Deus que reserva para nós essa graça. Então venham, participem dessa romaria. Não é? Aqueles que não podem participar fisicamente, podem acompanhar pela televisão, pela mídia. Hoje os meios de comunicação são tão amplos, tão belos, podem acompanhar. Não deixe de acompanhar essas nossas atividades. Dia 6 eu estarei celebrando a missa de abertura às 19h30 na Basílica de Aparecida. E depois, dia 7, temos a missa com Dom Orlando, tem uma outra missa comigo, tem encontros, tem reuniões, tem o terço na parte da tarde, a partir de 2h. Domingo ainda temos alguma missa. Então, eu quero incentivar a todos a participar. Ou fisicamente, vindo, pega o seu ônibus, vem lá, dá tempo ainda até de organizar a sua romaria, ou acompanhe pela mídia, pelos meios de comunicação. É um grande louvor a Jesus Cristo, rezar o terço, ao pulsar do coração de Maria. O terço, ele é cristológico, porque ele contempla em cada mistério uma parte da vida de Cristo. Depois, ele é bíblico. Aquilo que acontece nas meditações é a Bíblia que está sendo ali rezada. Depois, ele é eclesiológico, porque também tem a doutrina da igreja, né? O magistério da igreja vai completado nos últimos mistérios gloriosos. Então, olha, participem do terço. E mais importante, depois da romaria, continue participando dos seus grupos, vão rezando o terço, vão convidando outros homens para o movimento oracional do terço, que leva a pessoa a mais próxima ser de Jesus Cristo e de Maria, completando assim a vida da igreja na sua paróquia. Venham participar. Eu estarei lá e terei a alegria de ver você também. Perseverar na fé, né? E não importa, seja no santuário, em casa, na sua comunidade, o importante é rezar, estar sempre próximo de Jesus. Muito obrigado pela presença, Dom Gil, Renato e o Guido continuam conosco aqui no Aparecida Debate, que faz uma pausa. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a presença masculina na fé. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre a presença dos homens na igreja. E eu quero convidar vocês para a gente falar mais do movimento do Terço dos Homens. A reza do Rosário evolui de uma prática de monges e leigos no século X, XII, que substituíam os 150 salmos por 150 Aves-Marias. Ganhou uma forma estruturada com a meditação dos mistérios de Cristo e Maria por volta do século XIII e foi popularizado por São Domingos. Sua forma atual de ser meditado aconteceu no século XV pelo Papa São Pio V. O movimento do Terço dos Homens surgiu em 1936 em Itabi, no estado de Sergipe, a partir de uma iniciativa do Frei Peregrino, mas ganhou força em forma moderna em 1997, em Pernambuco, com o padre Américo Vasconcelos e Oneida Araújo, espalhando-se nacionalmente com o apoio do Santuário Nacional de Aparecida. Um pouquinho dessa história para a gente continuar a conversa com o Guido presencialmente aqui no nosso estúdio. Sim. E o Renato de forma online. Podemos dizer, Guido e também o Renato, que temos grupos do Terço dos Homens espalhados por todo o Brasil hoje. Para fora, inclusive, o Renato vai falar sobre isso. Mas aqui no Brasil se espalhou rapidamente esse movimento, né? Sim, tem visto através das redes sociais, né? Uns anos para cá, a gente sempre tem percebido um aumento em todos os estados, né? Parece que virou uma febre. Depois da pandemia, parece que o homem sentiu a necessidade de voltar à igreja e com isso cresceu os grupos dentro das suas paróquias. De tudo ruim que trouxe a pandemia, né? Pelo menos uma coisa boa, trouxe o homem de volta para a igreja de uma forma mais incisiva, né? Sim, com certeza. A
A pandemia veio, atrapalhou muita gente, mas depois da pandemia a gente sentiu um aumento expansivo dos homens lá dentro da igreja. Inclusive reflexo do que vem acontecendo aqui no Santuário Nacional, né? Porque ano a ano esse movimento vai crescendo ainda mais, né? Sim, sim, ano a ano vai crescendo ainda mais. A gente teve aqui o ano passado e a gente sentiu isso ontem, quarta-feira, em nosso terço, quando a gente fez o convite para os novos membros e os novos membros começaram a perguntar o que se dá nessa romaria, como que faz para participar. Isso foi bem interessante. E no mundo, Renato, como é que está essa expansão do movimento Terço dos Homens, né? Você que participa desse processo também. No mundo, o mundo realmente ele precisa ser um mundo de oração, né? Então, como eu mencionei no início, quando eu tive o aval da igreja para sair em missão, criar os missionários do Terço dos Homens, foi ali que despertou o interesse em poder propagar, né? Ramificar o Terço dos Homens. Então, como eu mencionei, nós colocamos lá em Moçambique, em Maputo agora, temos missionários do Terço dos Homens lá que estão levando cada vez mais. Já estamos com um projeto de atravessar outra fronteira. Ali, depois da Zambésia, de Milange, tem um outro país ali, que é o Malawi. A gente quer levar o Terço dos Homens para lá. Os irmãos já estão totalmente motivados a atravessar a fronteira ali da África para ir ao Malawi implantar o Terço dos Homens. Tem o Terço dos Homens em Angola, né? Temos o Terço dos Homens na Espanha. O Joseph Zazuela é um missionário do Terço dos Homens que esteve comigo na África. Ele já implantou o terço ali na Espanha. Na França, ele esteve ali trabalhando também. Tivemos o Terço dos Homens, temos o Terço dos Homens em São Francisco, nos Estados Unidos também, onde missionários do Terço dos Homens estão ali atuantes, né, trabalhando firmemente. Temos também agora, colocamos aqui na Argentina, e agora na Colômbia. Em julho foi interessante que tem um membro do Terço dos Homens que ele é colombiano. E aí ele falou assim, eu vou visitar minha família lá em Bogotá, vou fazer uma visita, ficar 30 dias de férias. Eu falei, opa, peraí, não vai só visitar, faz um favor para nós, homens do Terço, vá lá. Aí eu passei para ele alguns manuais do Terço dos Homens, né, para que ele pudesse distribuir lá. Passei para ele algumas cruzes do Terço dos Homens e falei, vai lá, implanta, joga uma semente lá. E foi assim que aconteceu. Ele foi lá totalmente disposto, ficou os 30 dias em férias, mas ele falou, Renato, eu visitei muitas igrejas ali, conversei com o padre, implantamos em Bogotá um Terço dos Homens no formato missionário. Foi o que eu falei, quando a gente trabalha com o Terço dos Homens, não pode ser uma coisa fechada. Eu sempre menciono, eu gosto de trabalhar com o terço no formato missionário, para que a gente possa criar novos, vamos dizer assim, novos pastores, né? Pessoas que estejam dispostas a dar um pouco mais. Não é só ficar dentro da sua igreja, rezando toda semana, voltando, reza o seu texto na sua casa. Não, você consegue fazer um pouco mais. Então, você precisa levar essa palavra. O que a palavra diz, né? Ide a todo lugar, né? Entregar o evangelho a toda criatura. Então, você tem que ir longe. Quando o pé não chega, o coração vai. Então, é importante você estar em contato com as pessoas de outros lugares e falando sobre o Terço dos Homens. E, dessa forma, a gente tem uma experiência bastante avassaladora, porque o Terço dos Homens ele vem crescendo cada vez mais. E isso é fruto da alegria de Cristo Jesus e de Nossa Senhora, né? Porque sem eles não somos nada. Então, isso que nos motiva cada vez mais a acordarmos de manhã, rezarmos o nosso terço e pedir para que realmente outros homens possam ser motivados. Nesse final de ano agora também, Eduardo, eu tive, como foi o ano santo para nós, eu tive a alegria de poder estar passando pela Porta Santa, representando o Terço dos Homens agora no final do ano, né? Então, como era o Peregrinos da Esperança, eu, como missionário, eu me coloco a caminho, sou peregrino. Então, eu estive no Santuário de Fátima, passei ali pela Europa e fui até o Vaticano, onde ali eu fui recebido, levei uma imagem de Nossa Senhora ali para o nosso Papa Leão, e deixei ali, e fui até o Dicastério dos Leigos, apresentar o Terço dos Homens também, para falar da importância da internacionalização do Terço dos Homens. E ali eu fui muito bem recebido no Dicastério dos Leigos, apresentei a proposta, mostrei para eles alguns documentos e falei assim, a esperança de poder divulgar o Terço dos Homens. E foi muito bacana, foi gratificante eu poder ter passado por esse ano santo, né, pela Porta Santa agora, no dia 30 de novembro, no final do ano, como a porta ia fechar agora dia 6 de janeiro, eu falei, eu preciso ir para lá, passar pela Porta Santa, mas em nome do Terço dos Homens. Então, não foi o Renatinho que passou ali, foram todos os homens do Terço. E para mim foi um motivo de muita alegria poder passar com a camisa do Terço dos Homens, vivenciar ali em Roma, fui ali para Fátima também. Então, assim, a importância de viver. Conheci o bispo de Setúbal, Dom Américo Aguiar, e de prontidão falei sobre o Terço dos Homens ali, conheci ele em Roma.
pegamos o mesmo voo para Lisboa, para Portugal, e dali eu falei, não, eu preciso falar do texto dos homens. E aí eu conversei com ele, falei em nome de Dom Gil, todo, e ele ficou super empolgado. Ele falou, então, em breve eu quero que você entre em contato com o Dom Gil, para ele entrar em contato comigo, para abrir caminho, para implantar o texto dos homens aqui, também em Portugal, em Setúbal. Eu falei, nossa, que bênção, né? Tudo que Nossa Senhora quer, que a gente seja um pouco ativo e não perder a oportunidade. Então, eu aconselho os homens, quando tiver a oportunidade, fale do texto, reze o texto, mostre a alegria que você tem em poder rezar. E não importa o idioma, né? A fé é a mesma. Qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. É isso aí. Isso que é o mais importante, uma fé que une os homens também e une as famílias, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Porque a oração, né, é a língua universal, né? Porque todos nós sabemos, senão vai virar uma torre de Babel, ninguém vai se entender. Mas quando uma pessoa está rezando ali, eu tive ali no Vaticano, vi várias pessoas de vários lugares, vários países, inclusive conheci um pessoal da Indonésia, rezei com eles ali. Eu falei, nossa, que bênção, né? Eu estou ali acompanhando, eu não entendi o idioma, mas estava ali com o meu texto na mão, ali acompanhando cada conta. Então, cada conta faz conta, né? Então, para nós é muito importante motivar. Então, se você tiver a oportunidade, irmão, de falar sobre o texto dos homens, fale sobre o texto dos homens. Não perca a oportunidade de sair em férias, não esteja de férias. Porque eu costumo dizer, o encardido, ele não tira férias. Então, você também não pode tirar férias. Você tem que falar cada vez mais sobre o texto dos homens, sobre a alegria de Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora, com certeza, se alegra com esse nosso gesto, né? E essa dedicação. Com certeza. Pergunto para você, Renato, também para o Guido aqui em nossos estúdios, como é que vocês veem a presença dos homens em outros movimentos da igreja? A gente está falando especificamente sobre o terço dos homens, mas também a participação nas missas a partir desse movimento do terço. Então, isso é bem interessante, essa pergunta, que lá em nossa paróquia a gente conseguiu inserir, né, a partir do terço dos homens, os homens em outras pastorais dentro da igreja, né? Ele vem com aquele fogo, aquela chama acesa, querendo servir em outras pastorais, e assim a gente consegue, através do terço dos homens, inserir os homens a estarem participando de outras pastorais. Isso é muito interessante e muito importante para a comunidade. E essa presença nas pastorais é fundamental para o bom trabalho da igreja também de evangelização, né? É uma semente que é plantada ali na comunidade, na paróquia, que vai se expandindo também. Com certeza. O nosso bispo lá em Taubaté, Dom Wilson, ele fala muito disso nas reuniões, ele bate sempre que a gente tem que estar unido com as outras pastorais, caminhar junto com as outras pastorais, que assim a gente fortalece o movimento, fortalece a igreja em si. Renato, como é que você vê essa participação do homem na igreja, né? Nas pastorais, nos trabalhos que existem também ali, a partir do terço dos homens? Então, como eu havia mencionado, é transformação. O homem, como eu havia mencionado também, é uma pedra bruta que, sendo lapidada, se transforma num diamante raro. Então, quando o homem ele vai participar do texto dos homens, ele chega um pouco meio acanhado, fica ali atrás, mas ele precisa, como diz o lema aí do Santuário de Aparecida, né? Acolher também é evangelizar, acolher bem também é evangelizar. Então, ele tem que ser bem acolhido no texto dos homens para que ele possa ser inserido em outras pastorais. Hoje nós temos a experiência de poder presenciar irmãos ali, hoje fazendo parte do Ministério de Música, né? Da liturgia, irmãos ali hoje como ministros da Eucaristia, que antes eles falavam assim, poxa, eu tinha vergonha de poder entrar na igreja, ficava no banco de trás, como disse Dom Gil, né? Ficaria ali atrás, só esperando acompanhava a sua esposa, e as mulheres, todos nós sabemos, né, que elas um número, né, esmagador de mulheres que existem na igreja, então o homem se sentia um pouco acanhado, mas com o terço dos homens, ele começou a se soltar cada vez mais, e hoje os homens estão buscando o sacramento, muitos homens viviam, né, só emancipados, viviam ali num relacionamento que achava que estava bom, e nós motivamos as pessoas a buscar o sacramento do matrimônio, que é importante. Muitos foram batizados, né, fizeram o catecúmeno. Então, assim, o texto dos homens não é só a oração de rezar, porque as pessoas falam, vai lá, reza o texto, vai embora. Não, a gente quer saber um pouco da vida deles para que eles possam motivar seus filhos ao batismo, instruí-los dentro da igreja, porque o catecismo da igreja, ele nos coloca nessa possibilidade de podermos anunciar. Então, dentro da igreja, aos poucos, você vai falando de homem para ele. Irmão, você está vivendo numa vida pecadora, você está casado
O casar é assim, é o queijo e a goiabada, né? Vira Romeu e Julieta, a corda e a caçamba. Casamento não é isso. Todo mundo casa, o importante é matrimônio. Aí você vai selar a sua vida no altar de Cristo Jesus. Então é importante que você busque o matrimônio, que você busque o batismo, que você tenha uma vida em Cristo dentro da igreja. Então eles estão sendo inseridos na igreja, buscando cada vez mais estar presente. Então hoje eu vejo muitos homens ali ativos, fazendo tudo, né? Que o homem, além de ajudar nas quermesses, nas montagens, que o homem é braço, também é força, mas hoje você vê os homens na liturgia, ministros, pessoas que eu vi ali há muito tempo atrás, ali, que eram tímidos, e hoje eles estão fervorosos através do texto dos homens. Eu vou até pedir para colocar imagens novamente de anos anteriores aqui da Romaria do Terço dos Homens no Santuário Nacional, porque essas são imagens, né, Guido e Renato, que inspiram outros homens que ainda não têm essa experiência do Terço dos Homens para terem essa experiência, né? Porque são imagens que comovem também. Sim, sim. É muito lindo ver essa imagem, e a gente sempre, através das redes sociais, né, na nossa diocese, a gente coloca essas imagens, coloca essas fotos para que atraiam novos homens, né, para o nosso movimento, para a nossa diocese, para a nossa comunidade. E os homens que ainda não participaram se sentem tocados no porquê tanto homem reunido daquele jeito, né? O que eles estão fazendo ali? E a gente sentiu isso ontem em nosso grupo. O pessoal lá, os novos membros vieram conversar com a gente para participar dessa 18ª Romaria. Agora, Renato, o Terço dos Homens ganhou mais força a partir desta Romaria que acontece no santuário todos os anos? Poxa, sem dúvida. A gente tem aqui muito que agradecer ao Santuário Nacional de Aparecida, né? Ali, o irmão Viveiros é uma pessoa que, assim, dispensa comentário, é uma pessoa fervorosa, uma pessoa de alta estima, que, assim, ele é motivador. Então, as pessoas querem estar. E o Santuário Nacional de Aparecida, juntamente com a TV Aparecida, acolheu e traz para nós. Então, assim, a divulgação é muito importante. Então, eu sei que o Terço dos Homens, ele surgiu em 1936, ali em Itabi, faz muito tempo, só que não tinha divulgação. Então, cada grupo, ele era conduzido da sua forma, tinham vários grupos, mas através do santuário, os grupos começaram a se manifestar. Então, assim, o Santuário Nacional de Aparecida, com certeza, ali é o centro, é a casa da mãe, então, onde os filhos precisam se reunir. O homem tem que ter esse entendimento de falar, poxa, em fevereiro, é o nosso grande encontro, onde eu tenho que sair daqui do Iapoque ao Chuí, e vem homens de todo lugar do Brasil e do mundo. Tem alguns irmãos que vêm de outros lugares, sim, participar. Porque um encontro, para nós, é uma data muito especial. É renovação, é o início da caminhada. Então, assim, eu vejo que o Santuário Nacional de Aparecida, juntamente com vocês, né, o meio de comunicação, que vem divulgando cada vez mais, dando para nós a alegria, né, da divulgação, vem expandindo cada vez mais. Então, assim, através do Santuário Nacional de Aparecida, o Terço dos Homens hoje, ele realmente é uma expressão de fé. Muito obrigado a vocês dois, mas a gente tem mais um bloco ainda, né? A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Aparecida Debate. Daqui a pouquinho a gente volta com o Renato, com o Guido presencialmente aqui no nosso estúdio, para a gente falar um pouco mais sobre o Terço dos Homens e essa grande romaria que acontece nesta semana aqui na Casa da Mãe Aparecida. Até já. Voltamos com o Aparecida Debate para o nosso último bloco. O Santuário Nacional acolhe em suas edições da Romaria Nacional do Terço dos Homens entre 70 a 90 mil homens para rezarem e meditarem os mistérios do Santo Terço, o encontro que une em fé homens de todo o Brasil. Esse ano, a 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens acontece nesse fim de semana, do dia 6 ao dia 8 de fevereiro, e tem como tema, com a fé de Maria, rezamos pela família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente volta aqui com a presença do Renato, online, e presencialmente a do Guido, eles que fazem parte ativamente deste movimento do Terço dos Homens. E eu pergunto para você, Renato, depois para o Guido, como é que foi trabalhado esse tema, né, em preparação para esse grande encontro que acontece nessa semana aqui no Santuário Nacional? Todo ano nós temos as reuniões aí com o nosso reitor, Padre Eduardo Catalto, irmão Viveiros, né? E demais membros organizadores dessa reunião. E, assim, o tema,
esse ano, ele foi discutido através do que poderia acontecer, como esse ano foi o ano passado, foi o ano da peregrinação. O padre Eduardo Catalfo deixou bem claro, ó, com certeza o Papa Leão, ele virá falando sobre as famílias, sobre a importância das famílias. Então a gente não sabe, não tinha naquele momento, lá em novembro, né, em outubro, quando nós havíamos discutido, um tema. E ele falou, não, o Papa vai falar muito sobre as famílias, então tem que ser aquilo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a família é unida. Então, foi através disso, e nós chegamos a um comum acordo, todos os membros aceitaram que o tema seria realmente isso, uma força. E eu vejo esse tema bastante, né, acolhedor e motivador, porque quando você fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, gente, é adesão ao projeto, né? E com Maria, né, com aquela fé em Maria, com certeza, a gente chega. E é isso aí. A gente está falando desde o início do programa, no primeiro bloco, até com a participação do Dom Gil, né, o Guido, da presença da família como destaque nesse movimento do Terço dos Homens, né? Porque é ali que nasce a fé também. Sim, sim. E esse tema é bem legal, porque toca, né, no coração do homem, né? Que quando o homem está assim, frio na fé, frio na oração, e quando ele sente esse tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele escuta isso, mas por que eu não posso servir ao Senhor também? Por que eu não posso dar um passo à frente? Por que eu não posso lançar minhas redes para águas mais profundas, né? Esse tema é bem legal. Agora, Renato, qual a importância de uma romaria que une, né, tantos homens em momentos de oração, partilha e formação? Porque eu falava, né, não é apenas rezar o terço, tem outros momentos que acontecem Sim. dentro dessa programação da Romaria Nacional do Terço dos Homens. Então, Eduardo, a fé sem obra, ela é morta. E a gente sempre motiva os irmãos a ter aquele seu gesto concreto, aquele algo mais, né? O seu Isaac, oferecer alguma coisa. Então, Deus ele não pede a nós sacrifícios, né? Ele quer realmente o nosso coração. Então, quando o homem se entrega por inteiro, ele se dá, ele se doa, com certeza as bênçãos virão. Porque você não precisa estar ali pedindo, sabe? Não. Deus, ele sabe e o momento certo virá. Então, quando você se reúne ali, você se coloca ali à disposição de ser totalmente seu, Senhor, de Deus, as coisas acontecem naturalmente. E o homem vai vendo essa transformação. E eu costumo dizer muitas vezes, que se você perguntar para um homem o que é o Terço dos Homens, ele não vai saber responder. Mas se você perguntar para a esposa dele e falar assim, o que é o Terço dos Homens? A mulher vê a transformação. O homem talvez ele não perceba que toda semana ele está, mas ele agora é uma pessoa mais afável, mais carinhoso, é uma pessoa mais, antes era um bronco, né? Uma pessoa bruta, hoje ele chega mais tranquilo. Muitas mulheres relatam para nós, assim, para mim principalmente, nossa, Renatinho, meu marido começou a rezar o texto, agora mudou, meu filho está participando do Terço dos Homens, ele usava droga, hoje ele está indo, ele está trabalhando, ele arrumou um emprego, ele está fazendo catecismo agora para ele fazer o crisma, né, e a Eucaristia, então, assim, o catecúmeno. Então, você vê a transformação disso através da família, né, através da oração. Então, assim, com a fé de Maria, né, com certeza, para nós é muito importante, né, e é quando você coloca, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então cabe a você preparar o seu terreno, a sua casa, para que lá fora seja exemplo para as outras pessoas olharem e falar, nossa, é notório, né, está vendo a transformação. Você vê que aquele homem era um homem bruto, que sentava-se ali no ônibus, ficava ali parado no lugar, não cedia o lugar. Hoje o homem não, ele é mais afável, ele já fica logo de pé, porque sabe que vai chegar uma senhora, uma pessoa mais idosa, vai dar o lugar. Hoje, no trânsito, eu tenho relato de irmãos que eram brutos, hoje ele está ali dentro do seu carro, ouvindo, né? Muitas vezes a Rádio Aparecida, que eu ouço todos os dias ali também, e aí ele está ali rezando, então hoje ele está mais tranquilo, ele está mais assim, vamos dizer assim, mais sossegado em relação às coisas do mundo, porque ele vem deixando o céu entrar no seu coração, né? É claro que acalma bastante o coração, né? A reza do terço, a oração em si, ela nos aproxima de Deus, nos aproxima de Jesus e de Nossa Senhora. Mas além dessa oração especial, além da reza do terço, tem esses momentos de partilha que também são muito importantes, né? Porque conhecer a realidade do outro, às vezes, nos faz enxergar alguns problemas que a gente está ali escondido, né? E a gente faz aflorar também para que a gente possa nos unir mais em fé.
Sim, sim, é bem importante esses momentos de partilha e dentro do nosso grupo lá, dentro do nosso movimento diocesano, a gente sempre vem falando isso com os grupos, com os coordenadores de grupos, para levarem os seus grupos em outros grupos, em visitas, né, para ouvir, para partilhar, para falar das suas experiências e também ouvir os outros homens dos outros grupos. Isso é bastante importante. Isso que o Renato falou das mães, das esposas, dentro do nosso grupo também a gente sentiu isso. Teve uma mãe lá, teve uma esposa que veio conversar com a gente, lá veio partilhar comigo lá na nossa paróquia que o marido mudou da água para o vinho de um ano para cá, participando do terço dos homens, que ele falava que ele não tinha amigos, agora a esposa pega ele conversando no WhatsApp, daí a esposa vai perguntar para ele assim, o que você está falando aí? Conversando com quem? Ele enche a boca, estou falando com os meus amigos, isso para nós é importante. Que é uma família também, né? Sim, com certeza. Você acaba formando uma família também. Sim. Dentro dos grupos do Terço dos Homens. Sim, com certeza. A gente parou o nosso terço ano passado, né, para ter esse final de ano de descanso, né, do terço, das orações. Não que a gente deixou de rezar, mas rezamos em casa. Mas a gente sentiu a necessidade de voltar rápido, de estarem unidos em oração. E ontem a gente pôde abraçar todos os homens, foi bastante legal. E essa amizade, né, Renato, que a gente constrói baseado na fé, ela sai muito mais fortalecida, né? É uma amizade que vai ficar para o resto da vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, já não podemos mais chamar de amigos, né? Agora somos irmãos, porque tudo bem. Isso que é gostoso. Eu visitei muitos estados aqui do Brasil para implantar Terço dos Homens, para visitar mesmo, para participar, falar um pouco sobre o Terço dos Homens, aqui no Brasil inteiro. Então você vê a realidade de cada lugar, cada grupo, cada coordenador, e aí você tenta falar para ele, ó, você consegue mudar assim, fazer assim, e vai ficar melhor, e vai. Porque acolher, eu falo, ó, o Terço dos Homens precisa começar da acolhida, é você divulgar, na missa, pedir para o sacerdote, para o padre, anunciar, ó, toda terça-feira ou quarta-feira, o dia que seja, venha você, homem do terço, participar, traga seu filho, traga seu avô. E a mulher, para nós, ela é muito importante, porque a mulher é divulgação. Eu falo para as mulheres, ó, enquanto o homem estiver rezando lá no dia do terço, não fique em casa na televisão assistindo esses programas que realmente muitas vezes não trazem nada. Claro que quando estão assistindo na TV Aparecida, sabe que é conteúdo de muita importância, né? E para crescimento da fé. Mas outros canais, eu falo assim, fica em casa em oração, porque o seu marido está num combate espiritual, ele está ali rezando com o texto, fica a senhora também em casa, junto à sua família. E a mulher, ela tem muitos homens na vida dela. Ela tem seu marido, seu filho, seu pai, seu sogro, seu avô, seu tio. Então, ela tem muitos homens para falar, ó, vai lá, participa do Terço dos Homens. Por isso que você, mulher, é importante para nós do Terço dos Homens. Não deixa passar em branco, divulga, fala para as pessoas que estão ao seu redor, ó, vai lá, e lá é lugar de transformação. Como o Guido mesmo mencionou agora, né? O homem, ele se transforma da água para o vinho. E é vinho bom, hein? Oh, como é bom! A oração do terço é uma oração mariana, Guido. E sendo devotos de Maria, como é para vocês viverem esses dias na casa da Mãe Aparecida, tão pertinho dela, né? Por isso eu vou pedir para a gente colocar imagens novamente para ilustrar um pouco de toda essa fé que une homens de todo o Brasil e agora de todo o mundo, como o Renato está falando. Nós temos em nossa diocese, né, em nossa província aqui do Vale do Paraíba, um jargão que a gente usa muito. E a gente costuma falar sempre isso. Salve Maria, motivo da nossa alegria sempre. E Nossa Senhora é para nós, do Terço dos Homens, motivo para a nossa alegria sempre. Então é muito gratificante trazer os membros, trazer os homens do terço para estarem na casa da Mãe. É sempre bom estar onde Maria está. É bom estar onde a Mãe está. Isso fala tudo, né, Renato? Como é que é para você participar da Romaria Nacional do Terço dos Homens aqui na casa da Mãe Aparecida, pertinho dela? Você que é devoto de Nossa Senhora, né? Sem dúvida. E assim, né, eu tenho uma experiência muito bonita, porque minha mãe hoje está no céu juntamente com meu pai, né, intercedendo aqui por mim, por minha família, e o nome dela era Maria Aparecida. Então já diz tudo, né? Eu sou filho de Aparecida, de Cida. Então minha mãe sempre motivou essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, há muito tempo atrás,
quando éramos crianças, nos levávamos para Aparecida, e assim, víamos aquela transformação da igreja, e eu, quando criança, olhava aquilo tudo e falava, mas como é grande, como é bonito, e está cada vez mais em reforma, se transformando, e assim, cada vez que a gente vê, está cada vez mais bonito. O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar maravilhoso. Muitas pessoas que não conhecem precisariam conhecer e viver esse momento de espiritualidade. Então, é a casa da mãe, onde os filhos precisam estar. Então, é um momento de renovo, né? Da gente aderir ao projeto e ir mais vezes ao santuário. O filho rebelde, ele não pode, né, ficar fora da casa da mãe. Então, cabe a você, homem, família, se programar anualmente, se possível, né, 2 vezes ao ano. Mas o Texto dos Homens já é um compromisso, né, Guido? A gente já sabe nada. Eu acho que a minha agenda já fica assim, ó. Fevereiro é o Texto dos Homens. O restante do ano, o que acontecer, aconteceu. Mas eu já estou comprometido. Sim. Eu participo da Romaria do Texto dos Homens há 16 anos. Vai fazer 16 anos agora, são 18 anos. Os 2 primeiros eu não estava, porque também não tinha conhecimento, não tinha tanta divulgação. Depois eu fui conhecendo membros para participar, e aí eu fui vendo a importância. Fui convidado pela Diocese de Campo Limpo para ser coordenador da pastoral, onde hoje temos as 9 foranias da Diocese de Campo Limpo. Ali, Dom Luiz Antônio Guedes, que era o nosso bispo na época, falou, ó, convida alguém para dar início à pastoral do Texto dos Homens. E aí o padre Cezinha veio, conversou comigo, eu falei, ó, eu represento o Santuário Nacional de Aparecida, eu posso, como eu sou daqui de Taboão da Serra, aqui na Diocese de Campo Limpo, eu vou implantar um projeto missionário. Eu quero um Texto dos Homens missionário, que a pessoa não fique ali, que ela tenha compromisso de divulgar, de anunciar. E hoje, graças a Deus, a Diocese de Campo Limpo, ela é composta, né, por vários grupos ali. Eu acho que 95% das paróquias e comunidades da Diocese de Campo Limpo, que hoje o nosso bispo, né, Dom Valdir José de Castro, ele assumiu há pouco tempo agora, ele viu que todas as igrejas têm um Texto dos Homens. Então, eu falo para os coordenadores das pastorais, né, que são as 9 foranias que a gente tem, para cada vez mais ser exemplo ali, motivar, porque, como disse o Papa Francisco, um período que eu não esqueço, o pastor, ele tem que ter o cheiro das ovelhas. Então, você como coordenador, você como pároco, você precisa estar presente, porque o homem precisa disso. Então, assim, tem muitos grupos que os padres não acompanham, mas o padre precisa saber o que está acontecendo. Então, o pastor, ele tem que ter o cheiro das ovelhas, assim como o Dom Gil, como nós temos, né, exalamos. Pô, quando o Dom Gil está, é uma alegria tão grande. O padre Eduardo Catalfo, nosso reitor ali, nossa, ele trata o Texto dos Homens. Quando ele chegou, depois do reitor, o padre João Batista, ele assumiu aquilo com a imensidão, com a graça, e falou, é aqui que eu quero ficar, é o movimento do Texto dos Homens. E o irmão Viveiros também, sem comentário, porque aquele homem é um homem de muita fé e ele levanta o Texto dos Homens. E outras pessoas também que aí participam conosco, o irmão Alan também. E se for citar nomes aí, alguns vão ficar bravos comigo, mas todos eles estão comprometidos com a obra do Texto dos Homens. Exatamente, né? Muito obrigado, viu, Renato, pela sua participação. A gente vai ver você aqui pessoalmente, né, no Santuário Nacional, nesses dias de muita graça e dessa proximidade toda. Eu imagino como é que a mãe fica feliz, com o coração cheio de amor por receber esses filhos que vêm de todo o Brasil. Muito obrigado, um abraço para você, viu? Sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Eu é que agradeço pelo convite, né, poder falar um pouco sobre o Texto dos Homens. Assim, eu fico tão feliz em poder falar sobre o Texto dos Homens. Eu vivo o Texto dos Homens, né? Hoje em dia eu respiro o Texto dos Homens. Então, para mim é um motivo de muita alegria poder falar do Texto dos Homens. E eu convido você, homem, que está aqui acompanhando, ó, sexta, sábado e domingo agora, compareça ao Santuário Nacional de Aparecida. Ah, não fretamos um ônibus, não arrumamos um ônibus, venha da rodoviária, venha de carro, ajunte mais 2, 3 amigos aí, ponha num carro e vem. Você vai viver um momento de muita alegria mesmo. Ó, é experiência eterna. Eu convido e convoco você do Texto dos Homens a estar conosco agora nesse próximo final de semana, 6, 7 e 8 de fevereiro, aqui na Casa da Mãe. E se não conseguir estar aqui no Santuário Nacional, o santuário vai até a sua casa através da TV Aparecida, do canal de Nossa Senhora, levando tudo que vai acontecer no Texto dos Homens. O importante é estar reunido em família e rezar. Sim. Muito obrigado, viu, Guido, pela presença aqui em nosso estúdio, participar desse programa todo especial. A gente se vê
no Santuário Nacional. Tá combinado? Com certeza, estaremos lá. Muito obrigado também pelo convite de estar aqui, poder falar um pouco do nosso movimento Terço dos Homens. Muito obrigado. Um abraço para você e todos os homens lá da sua paróquia. Muito obrigado. Igualmente para o Renato. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você aí de casa também pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Para você, uma ótima noite, um bom descanso e até a próxima.